Boa tarde, pessoal. Então, começando a nossa aula de novo sobre conflitos no Oriente Médio, tá? Eu vou ter que tirar minha câmera só um pouquinho, porque a minha conexão está meio que falhando. Então, daí, de repente, só o áudio melhora. Mas assim que estabilizar, eu retorno com a imagem, tá legal? É só para vocês não perderem o áudio, que é o mais importante. Bom, pessoal, na semana passada a gente tinha visto até a Guerra do Golfo, no Iraque, né? Que no início, lá em 1991, foi por conta de uma invasão do Kuwait. E o ditador iraquiano, o Saddam Hussein, achou que ele podia invadir, que era um país fraco, só que, apesar de fraco militarmente, o Kuwait era um país com vários aliados, não só os Estados Unidos, mas países europeus, até a União Soviética, que existia, entrou na jogada, apoiou o Kuwait e tal. Então, o Saddam Hussein estava verdadeiramente isolado, só que ele não teve o território invadido. Pois em 2003, ou seja, 2 anos depois do ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos, né, aí já sem apoio internacional, com exceção do Reino Unido, os Estados Unidos ataca internamente o Iraque, sob uma alegação, até o que a gente sabe, falsa, porque não foram encontradas armas de destruição em massa, mas era justamente para dominar a região, né? Existem algumas tendências na geopolítica e nas relações internacionais, né? Uma delas é mais intervencionista, apela muito mais rapidamente para aquilo que a gente chama de hard power, né? O poder da força. E tem aquela que é mais branda, que é o chamado soft power, o poder suave. O que não quer dizer que um país, um governo que usa mais o soft power, ele não venha a utilizar o hard power, o poder bruto da força militar. Eventualmente ele usa sim, tá? Mas existem aqueles governos que são mais para o lado da negociação e da pressão econômica, que o soft power não é só diplomacia, não é só conversação, não é só conscientização. Não. O soft power inclui também a pressão, só que geralmente a pressão é econômica. Olha, se você não entrar no acordo com a gente, aquela matéria-prima ou aquele recurso que é muito importante para vocês, ou esse produto aí que mantém a sua economia em pé, de repente eu não vou mais comprar, entendeu? Então, só para ilustrar isso, esses conflitos aí que o governo brasileiro criou, né? Criou com a China. Não que a China não tenha culpa no cartório internacional. Não, pessoal. Esses governos aí que se mantêm em ditaduras, todos eles têm alguma coisa muito errada que fazem, né? Mas, de qualquer forma, a relação do governo brasileiro atual com o governo chinês foi muito ruim e foi bastante, isso aí não é só eu que digo, vários analistas, foi muito incentivada pelo governo brasileiro. Uma série de razões que não venho aqui falar, até porque foge da nossa matéria, foge da geografia, fica só na política mesmo, né, e não é objetivo aqui da aula. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que isso foi muito ruim. A China, se ela tivesse, nesse momento de relacionamento ruim com o Brasil, alternativa, por exemplo, se ela pudesse comprar produtos que compra do Brasil de outro governo ou país, ela o faria. Ela não fez, porque o Brasil é um grande produtor de certos produtos que a China importa muito, como o ferro, o aço, produtos agrícolas, a carne, principalmente de gado suíno, bovino, avícola também, né? Então a China não pode se eximir de comprar do Brasil, né? Não pode se furtar, não vou comprar porque eu estou de mal com os caras. Ela não podia fazer isso, entendeu? Mas se ela tivesse alternativa, e talvez no futuro venha a ter, porque ela está investindo muito na África, né? E o continente africano é maior que o Brasil, né? Um continente. Se bem que tem continente que é pequeno,
com a Antártida, a Europa e tal, pequeno em comparação com os demais. Mas se ela pudesse comprar os produtos que compra do Brasil de outro país, nós estávamos lascados. Viu? Estávamos lascados. Mas isso aí, como mais para frente, o próximo trimestre vai ser muito mais geografia do Brasil. Geografia econômica do Brasil. Aí eu vou falar bastante disso. Tá? Mas é só para vocês entenderem o que é o hard power e o soft power. O soft power não é o poder bonzinho do cara que vai conversar, não, é pressão também, mas evita usar as armas. E a utilização do hard power é o governo que já apela para a força militar logo de cara. Entendeu? Deixa eu desligar aqui o meu celular que está dando problema aqui. Tá. Bom, mas voltando aqui. Tá? Então, em 2003 teve esse conflito no Iraque, né? E apesar dos Estados Unidos eles terem um relativo sucesso lá, porque eles conseguiram afastar a ditadura do Saddam Hussein e impor uma espécie de federação entre vários grupos étnicos, os curdos, os sunitas que controlavam o país, os xiitas, que são maioria, o sul e tal, isso, quando se fala em Oriente Médio, sucesso e paz não é como a gente entende aqui no Ocidente, na América, no Brasil, tá? Paz deles quer dizer diminuir o número de mortes, tá? Diminuir o número de mortes, diminuir o número de assassinatos, mas eles continuaram ocorrendo. Porque, veja bem, quando se consegue capturar Saddam Hussein, prendê-lo, executá-lo, tu não faz isso com todo o exército dele. Tu não faz isso com toda a guarda fiel dele. Tu não faz isso com todo mundo que era dependente do regime dele. E aí, esses, principalmente soldados, eles saem e vão fazer o quê? Eles formam grupos insurgentes. O que são grupos insurgentes? São grupos que estão predispostos a derrubar o governo que está ali. E derrubar o governo que está ali significa continuar atuando contra os Estados Unidos da América. E o principal grupo que surgiu foi o Daesh. Né? Daesh. Só que mais conhecido aqui no Ocidente como Estado Islâmico. Na sigla em inglês, Islamic State, né? ISIS. Na sigla em português, EI, Estado Islâmico, tá? E o Estado Islâmico, ele mais do que o Talibã, não que o Talibã seja tranquilo, não é, pelo contrário, é um grupo extremamente violento, mas o Estado Islâmico no Iraque, ele tinha uma postura extremamente agressiva, né? Extremamente agressiva. E quando as forças dentro do Iraque começam a se organizar, o Estado Islâmico começa a ser empurrado para fora. Começa a ser empurrado para fora. E para onde ele vai? Aí eu vou dar um pulo agora, a gente vai voltar nesse negócio Primavera Árabe, eu vou dar um pulo aqui e falar disso. Ó. Ele vai para a Síria. Ele vai para a Síria. Esse aqui é um texto que eu escrevi em 2018, tá? Para explicar a guerra na Síria. Tá? É de minha autoria. Essa foto aqui eu pensei até em tirar para vocês, mas a criança sobreviveu, só para vocês saberem, então eu achei interessante, apesar de triste, colocar uma foto que mostra uma faceta da guerra. Claro que tem coisa muito pior. Né? Esse aqui é um texto que fala sobre o contexto econômico da região, fala sobre o contexto geopolítico, os interesses locais, os países que não são só as superpotências, não são só os Estados Unidos e depois a Rússia, que se sucedeu à União Soviética, que tem interesses regionais fortíssimos, e os países europeus. Há interesses dos vizinhos, porque quando um regime lá enfraquece, é hora dos vizinhos avançarem em território. Ah, mas eles não são todos árabes, não são aliados? Claro que não. É a mesma coisa que tu dizer que na Europa, que é majoritariamente cristã, no passado, antes da União Europeia, do mercado comum, era todo mundo aliado porque era todo mundo cristão. Nada a ver. A unidade religiosa ela não se configura numa unidade política. Tá? A religião ela é usada como justificativa para manipular a população. E realmente tem gente que acredita que tem raiva do outro, que pertence a outro grupo religioso. Mas normalmente os governantes, os detentores do poder local, regional e internacional, eles não seguiam por religião, eles usam a religião. Né? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de como esse país é composto. O Iraque está para cá, a Jordânia aqui nós temos Israel, aqui o Líbano, que é pequeno, e a Síria. Tá?
A Síria é um país islâmico, porém um pouco ocidentalizado. Quer dizer, durante muito tempo ali, o poder na Síria ele foi laico, né? Ele separava a religião de Estado. Quem dominava o país tinha a sua religião, como, por exemplo, hoje o presidente do Brasil tem lá a sua religião, ou diz que tem, né? Ou os presidentes passados no Brasil têm, mas eles não governam em aliança com o clero, ou seja, com os padres, com os bispos, e no caso dos muçulmanos, com os mulás, os imãs, etc. e tal, né? Diferente do Irã, onde o líder religioso deles, que é o chamado Ayatollah, né, que é o título dele, ele manda mais do que o presidente. Se tem uma parada ali que eles têm que decidir, uma divergência, o líder religioso iraniano, ele decide no final. É ele que manda. Comparativamente, por exemplo, com a rainha da Inglaterra, que na Inglaterra, no Reino Unido, né, tu tem a rainha da Inglaterra, que é o chefe de Estado, é ela, e tu tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o que manda nas relações econômicas. E o cara pode durar 10 anos no poder, como pode durar 2 dias. É diferente do presidencialismo, que para derrubar um presidente ou é pela eleição ou é pelo impeachment. O parlamentarismo, não. O parlamentarismo é o seguinte, esse cara aí está pisando na bola. Foi descobrir um caso de corrupção, o pessoal faz uma votação, no dia seguinte ele está fora. É rápido, é rapidinho, né? Então, o líder mais duradouro é o rei ou a rainha, no caso do Reino Unido, né? Tem outros países, como Suécia, Dinamarca, mas tem o primeiro-ministro, que é quem manda na economia. E quem manda na economia acaba mandando mais. Porém, nesses países ocidentais europeus, é um cargo frágil. O que quer dizer isso? Porque se o cara pisar fora da linha, sair fora da linha, e a maioria decidir que ele está errado, derruba ele facilmente. Bom, o que isso tem a ver com o Oriente Médio e com Síria? Que lá o poder é laico. Quem manda o chefe de Estado é um monarca, é um rei. É uma dinastia, entendeu? Mas o poder religioso não domina. Então é laico. O Iraque também era assim. Tá? Também é assim, né? Entendeu? Então parece um pouco confuso, mas é só para vocês não ficarem com aquela imagem de que lá quem manda é o líder religioso, os fanáticos. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Agora, a religião ela é usada para motivar as pessoas nos conflitos. E às vezes o conflito é uma coisa mais anterior ainda. É um recurso por água, é um recurso por petróleo, é um recurso por passagem da infraestrutura no país, etc. Então aqui vocês têm um mapa étnico, né, de diferentes grupos religiosos, raciais, culturais dentro da Síria. Uma grande extensão de sunitas, tá? Que é aquele pessoal que não se liga tanto num líder religioso, ele segue mais o seu livro sagrado, é mais descentralizado, diferente do xiita que tem lá no Irã, que ele segue mais o que o líder religioso diz. Tá? Aqui os alauítas, que é uma minoria que tem aqui, e essa minoria é a que está no poder. Como eles são minoria, porém com poder, o que acontece? Eles têm medo da maioria. E quando tem medo, o que tu faz? Tu age de modo mais agressivo. Né? Então, eles são bem mais... Eles utilizam com mais facilidade as armas do que os outros. Tem até cristãos aqui, né? etc. E drusos aqui, mas que são pouco significativos. Tá? Bom, o que aconteceu ali? Né? Tinha um plano para passar um gasoduto dentro da Síria, né? Trazendo petróleo de outras regiões. Isso feriu os interesses da Rússia. O que a Rússia tem a ver? Porque se tu passa petróleo e gás pelo meio da Síria, tu evita rotas que atravessam pela Rússia ou por países próximos da antiga União Soviética. Isso diminui os lucros da Rússia. Então, obviamente que, sendo o governo sírio aliado da Rússia, então eles iam fazer de tudo para esse gasoduto não passar por ali. Mas esse gasoduto ia passar sem permissão da Síria, daí se derruba o governo da Síria. Mas como é que se derruba o governo da Síria? Apoiando rebeldes. E que rebeldes estariam ali? Aqueles que saíram do Iraque. Mas eles não eram inimigos? Inimigos ontem, amigos hoje.
inimigos ontem, sócios hoje. Mas se eles são amigos hoje, amanhã vão ser sempre amigos? Pode ser que não. Isso é o famoso realismo, tá? Não é uma ligação ideológica ou religiosa ou político-ideológica. Ah, eu sou comunista, ah, eu sou liberal, eu sou socialista, eu sou capitalista, que mantém a unidade. Não, é um interesse puramente econômico e o poder militar, né? Onde tu usa a ideologia como uma máscara, assim, olha, nós somos isso, somos aquilo. Tá? De repente tu até não gosta da religião do outro, mas se de repente ele fizer um bom acordo contigo, tá valendo, entendeu? Então viramos sócios, viramos amigos, tá? Então aqui, para vocês terem uma ideia, né, dos diferentes grupos, né, os sunitas ali na área, né, que tem laicos também dentro deles, tem islamitas, são a mesma coisa que o muçulmano, tá? Mas tem um grupo mais extremista. Esses mais moderados, eles têm uma frente islâmica, que é tipo um partido político, eles são oposição. Oposição a quem? Aos laicos que estão no poder, que é o governo do tal do Assad, que é o rei de lá, tá? Então, oposição aqui é contra o governo do Assad. Oposição, geralmente, dessa seita sunita, contra os xiitas lá. Tá legal? E aqueles tais alauítas? É uma variedade desses xiitas aqui. Não se prende muito nesses nomes, tá? Que eu sei que é difícil lembrar isso. Tá? Até eu me embanando às vezes, é normal. Mas apenas pensa que existe uma diferença religiosa entre os grupos da oposição e o grupo que está no poder. Isso reforça a divergência. Reforça a divergência. Mas o que dá o gatilho? Que é a espoleta, que é o detonador. Às vezes é um interesse econômico imediato. Aí dentro desses grupos islamitas tem aqueles que são extremistas. A gente chama de extremistas aqueles que apelam para a força com mais facilidade. O ISIS, ou Exército Islâmico, Estado Islâmico, né? Tá? Tem que corrigir isso aqui. E daí tem outros grupos aqui menos conhecidos, né? Al-Qaeda, que vem lá do Afeganistão, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, o que acaba acontecendo, né? Tem áreas que são estratégicas, todos a querem, né? Às vezes essas áreas estratégicas são dominadas por impérios, como foi durante o período de domínio da França, como foi o período de domínio do Reino Unido. Só que daí esses impérios, quando eles decaem, eles são substituídos por governos locais. A Europa divide a região para manter controle, né? Então divide lá a região do Iraque entre Iraque e Kuwait, divide lá a Síria e o Líbano entre Síria e Líbano, tá? E são fronteiras que são desenhadas, elas não foram criadas ao longo da história, onde os grupos se dividiram e um respeitou a área do outro. Foram linhas traçadas num papel, em cima de um mapa, sem consulta à população. Então é muito comum tu colocar grupos divergentes no mesmo território e grupos, às vezes, ou o mesmo grupo dividido em dois territórios. Se, por exemplo, tu divide uma área entre Reino Unido e França. Ah, mas aí tu divide um mesmo povo entre duas potências? Sim, porque as potências não estão ligando para esse mesmo povo. Ou às vezes tu coloca grupos rivais dentro do mesmo território. Ah, mas isso vai atrapalhar, né? Não vai atrapalhar quem domina. E já ouviu aquela velha máxima, dividir para conquistar? Então, tu divide um mesmo povo, criando conflitos internos, isso facilita o domínio. E isso não é uma coisa que capitalista aplica. Isso é uma coisa que qualquer potência aplica. A própria União Soviética era basicamente assim, né? Os grandes líderes soviéticos, chamados socialistas, o Stalin foi o pior deles, ele misturou as diversas etnias e até hoje tem conflitos nas fronteiras da Rússia, que antigamente era território soviético, né? É domínio. E isso as potências europeias fizeram à vontade, entendeu? Os Estados Unidos faz também, né? Se aliando ora com um, traindo, tendo aliança com outro, isso é super comum. Isso leva a um fracasso na Constituição do país.
e desemboca muitas vezes em guerra civil. Tá? Bom, aconteceu, né, que o... Vamos voltar aqui para aquela nossa slide lá. Então isso aqui é um texto que depois eu peço para vocês darem uma lida nele, tá? Válido até 2018, porque depois aconteceram mais coisas. O que aconteceu, né? A guerra... Vou voltar aqui para baixo. Cadê? A guerra na Síria, né? Ela estoura, né? Tem revoltas populares em 2011. Presidente chamado Assad, né? Bashar al-Assad. Então tentam derrubá-lo. Né, os grupos diversos que estão no interior, e como vem muita gente foragida, muito soldado que vem lá do Iraque, porque o Iraque acabou sendo, o governo do Iraque acabou sendo derrotado, então esses caras começam a se organizar para derrubar o governo da Síria ali, entendeu? E existe uma confusão entre vários grupos que tentam tomar o poder. Os Estados Unidos, cara, ele fica numa posição bastante difícil, porque ao mesmo tempo que ele derrubou o pessoal lá no Iraque, ele tem que apoiar esse pessoal para derrubar o governo da Síria, que é aliado da Rússia. Então ele tem que apoiar inimigos de poucos anos atrás. Ou seja, ele tem que apoiar gente que não é de confiança. Bom, ninguém é totalmente de confiança ali. Mas assim, faz 2 anos que o Iraque lá foi... 2 anos não, né? Mas assim, menos de 10 anos que esse pessoal lutou contra as forças dos soldados americanos, de repente eles têm que receber arma dos Estados Unidos. Entendeu? A Rússia, nesse caso, ela teve uma atuação mais coerente, porque ela já apoiava o Bashar al-Assad antes e continuou apoiando ele. E essa confusão aí é no governo do Obama, que é um líder mais moderado dos Estados Unidos, você sabe, né? Mais liberal, tal. Mas mesmo assim se trata de Estados Unidos da América. Usa força. O Obama usava mais soft power, mas na hora H também usava o exército. Não se enganem. Aí depois do Obama vem o Trump. E o Trump ele tem uma política externa mais pró-isolacionismo. Né? Ele quer eliminar vários problemas. Ele tenta, ele não consegue muito. Diferente do Biden agora, que tipo assim deu tchau e dane-se aí, né? Se bem que o acordo de saída do Afeganistão já tinha sido feito pelo Trump. Ele tinha assinado. O Biden aproveitou isso e executou. Mas o Biden largou o Afeganistão, entendeu? Se virem aí agora. O Trump ele já queria fazer isso. Só que aí que tá, ele tinha o compromisso de derrotar ali o exército islâmico. Então, isso gera uma confusão, porque os Estados Unidos não têm um norte claro ali. Sabe que é um barril de pólvora. E a Rússia, ela tem um aliado firme, que é o monarca que estava querendo derrubar, que é o Bashar al-Assad. Só que esse Bashar al-Assad, em determinado dia lá, ele fez algo horrível, né? Ele jogou uma arma química na população civil de uma cidade, que era uma cidade cheia de rebeldes. Mas eles fizeram, mesma coisa que Israel fez lá no Líbano, que matou um monte de civil inocente. Só que as armas utilizadas pelo Assad eram armas químicas, que faziam com que o indivíduo ficasse sem ar, no chão, ofegante, tentando respirar. E diferente do passado, nas outras guerras, hoje em dia tem internet e celular, né? Isso aí foi filmado e divulgado a rodo pelo mundo. Aí o Trump, pressionado pela mídia, não vai tomar uma atitude, ele atacou as bases do Assad, né? Mas olha só como é que são as coisas. Essas bases, elas tinham apoio russo. O que os Estados Unidos faz? Ele avisa os russos. Nós vamos atacar aí. Estou avisando vocês. Aí os russos saem e os Estados Unidos atacam, só que só a Síria. Bom, mas esses caras se odeiam tanto, por que um não ataca o outro? E, cara, potência não ataca a potência. Eles não são loucos? Então ele diz, olha, eu vou fazer tal coisa aí. Tipo assim, estou avisando para ti não ser morto. Daí sai. Mas os russos não eram aliados do Assad, eles não tinham que ficar ali até o fim? Mais ou menos, né? Fica, mas até um certo ponto. Fica, mas não quero morrer. Então eu saio e deixo ali a bucha de canhão, que é o cara que não pode sair, que mora ali, que reside ali. Aí é feito o show para a mídia, o Trump lança lá alguns mísseis em algumas bases da Síria,
mas depois recua, continua tudo igual. Hoje em dia a Síria está lá, não foi destruída, não foi derrubado o governo, né? E é isso aí. Bilhões gastos, bilhões, não são milhões, são bilhões. Né? Isso significa que o Assad, o aliado da Rússia, governante da Síria, é um bom líder? Claro que não. Né? É um líder despótico, é um líder que utiliza força, né? Assassina se for preciso, como era o Saddam Hussein, como são os presidentes dos Estados Unidos quando querem, ou da Rússia também. Tá? Apenas alguns estão em países onde existe mais democracia e, portanto, internamente se pode protestar contra eles, o que dá uma sensação de maior justiça. Mas não se enganem, né? Guerra é guerra. Tá? Não tem santo na parada, não. Normalmente, para a gente ficar numa posição um pouco mais clara, quem ataca primeiro leva a culpa, entendeu? Bom, o que aconteceu aqui? Agora vamos voltar para a tal da Primavera Árabe, né? Nós temos uma situação econômica ruim, que tem muito a ver com a econômica mundial em 2008 nos Estados Unidos, onde várias empresas quebram, então tu passa a ter menos dinheiro circulando no mundo e menos atividade econômica, tu tem menos dinheiro não, tem quebra de bolsas, tu tem menos empresas que param de importar, então tu tem menos produção e com isso aumento do desemprego. Essa crise econômica gerada nos Estados Unidos, tá? Agora tem uma aí se começando aí na China, viu? Mas a gente vai falar disso outra hora. E aí leva a vários protestos nas cidades. Esses protestos são muitas vezes organizados por redes de internet. WhatsApp, o Telegram, que é muito utilizado e tal. Parece piada, né? Mas não, é isso aí, pessoal. Da mesma forma que acontece aqui com a política, acontece lá. Só que em governos mais autoritários, governos despóticos, a repressão vem certa, né? Então, tu tem protestos que se espalham pelo mundo islâmico. Tá? E esses protestos, muitas vezes, eles levam a derrubadas de regime, a instauração de eleições para que surja um novo governo, mas, em alguns casos, guerras civis, morte. Né? Aqui, então, vocês têm alguns conflitos. O da Síria, que foi violento, o da Líbia, o de Iêmen, que está até agora. O Iêmen é um país paupérrimo, nem rico em petróleo é. Tá? Só que o Iêmen ele tem uma maioria xiita, como o Irã é xiita, apoia o Iêmen. A Arábia Saudita, que é a arqui-inimiga do Irã, e é aliada dos Estados Unidos, ela então apoia os sunitas do Iêmen. Então fica uma guerra para controlar esse país aqui, que é pobre, tá? Mas qual é a importância estratégica desse país? Ele tem uma posição muito boa para controlar esse estreito aqui, ó, Bab el-Mandeb. Mas tem muito petróleo nesse mar, que é o Mar Vermelho? Não, não tem. Só que passando por esse estreito, tu chega aqui nesse canal, que é o canal de Suez, famoso canal de Suez no Egito, onde passa boa parte das mercadorias do mundo. Então, se eu controlo esse canal, eu posso bloqueá-lo e barrar as mercadorias, boa parte das mercadorias do mundo. Aquela vez lá que um navio encalhou aqui, que faz alguns meses atrás, se perdia $1 milhão por hora. Sabe? O mundo está conectado. É produção em cima de produção, circulação em cima de circulação. Bom, na Líbia tinha um ditador que desde a década de 90, que estava prometido lá para ser derrubado, que era o Muammar Gaddafi, né? Aí, em função desses conflitos, aí, dessas revoltas civis, ele foi derrubado, né? E ele foi executado sumariamente, sem julgamento, né? Foi linchado pela população, né? E ele era um cara que dominava a Líbia durante décadas. Agora, veja bem o que acontece aí, né? Tiraram ele, que era horrível. Beleza. Mas o que aconteceu? A Líbia não teve uma ocupação militar como teve o Iraque. Então, o que acontece hoje lá? Guerra de grupos rivais. Até hoje, guerra civil. Por quê? Porque nesses países, se tu não impõe a democracia, quantos séculos ela vai levar para surgir? Ah, estou sendo preconceituoso? Não estou, não. Porque basta a gente pensar quantos séculos levou a Europa para surgir a democracia. No Brasil, nos Estados Unidos, na América não foi assim, porque a gente foi colonizado integralmente, né? Mas assim, a população indígena aqui foi chacinada, correto?
Foi excluída. Mas na Europa levou séculos, milênios para surgir a democracia. Né? Então vocês acham que aqui de 10 anos, 20 anos vai se consolidar? Não, só com força externa. Entendeu? Que é o que aconteceu no Iraque. E assim mesmo até hoje tem conflito. Só que bem menos. Só que na Líbia continua tendo. Outros países teve deposição do regime, como no caso da Tunísia. O cara abdicou, tá? Saiu do poder. No Egito eles fizeram eleições. E daí a maioria votou num partido fundamentalista islâmico, chamado Irmandade Muçulmana. Uma das primeiras atitudes que a Irmandade Muçulmana, que foi eleita pelo povo, fez foi obrigar as mulheres a voltar para os lares e largar seus empregos. Aí tu combate, entre aspas, o desemprego, criando emprego só para homens e tornando as mulheres totalmente submissas aos homens. Foi isso que a Irmandade Muçulmana no Egito fez com o apoio da democracia. Mas quem estava antes era melhor? Quem estava antes era um ditador, chamado Mubarak, que estava lá há 34 anos. Diz que sai de uma coisa ruim e vai para outra. Exato. Aí ficou essa Irmandade Muçulmana no poder no Egito? Não. O Egito é um país muito estratégico. Aí os militares do Egito tiraram essa Irmandade Muçulmana e deram um golpe de Estado. Porque o Egito é um país muito turístico, né? Então esses militares eles têm muita sociedade em resorts turísticos, e vai muito europeu para lá gastar dinheiro. Os caras, não vamos deixar esses caras dominar aqui, que eles vão acabar com tudo que é a nossa fonte de renda aqui. E, embora sejamos um país majoritariamente muçulmano, não somos fundamentalistas, porque o fundamentalismo muçulmano, quando tu faz um governo seguindo os fundamentos do Islã antigo, ou da interpretação mais radical, daí tu tira direito da população feminina, tu acaba com esses direitos, entendeu? Tu volta a uma espécie de idade média deles. Que já existiu na Europa, né? Só que se passaram séculos ali de mudança de regimes, de sistemas políticos, e esses países aqui, eles se tornaram independentes, a maioria deles, depois na década de 50. Na década de 50. Então são países jovens, que ainda não tiveram esse processo de evolução, de modificação dos seus regimes políticos, da sua Constituição. Não, lá a palavra de um mulá, de um pastor deles, vale mais do que uma Constituição para muitos dos fiéis, percebeu? Então não é uma coisa simples. Por que eles não aprovam a democracia? Porque a democracia não é um valor absoluto para eles. Percebeu? Guerra da Síria, que a gente já falou. E, por fim, a ascensão do Estado Islâmico, que o Trump se vangloriou de ter eliminado. Ele se vangloriou. Ele usou isso aí politicamente. Né? Só que depois eu li uma análise que os caras estavam diluídos, assim, espalhados, porém bem diminuídos. Só que depois ele se recompõe, né? Porque quando tu está numa região muito pobre, que tu não tem emprego, e tu tem financiamento externo para te usar as armas, e tu tem apoio de diferentes regimes, de diferentes governos, países rivais, para tomar o poder à força, então entrar na guerrilha significa uma fonte de renda, significa um emprego. É horrível dizer isso, né? Mas às vezes, o cara vai ser o quê? Pastor criando ovelhas nas montanhas, cabras, vai trabalhar na agricultura de sol a sol, num clima extremamente árido, achando ali nas margens dos rios, com ganhos de produtividade cada vez menores, ganhando cada vez menos dinheiro, a população aumentando. Alguns deles pensam, então eu vou ser soldado. Só que daí está dando mais dinheiro numa guerrilha e de repente já tem uma ligação religiosa com o que aquele grupo fala e o que ele acredita, fica mais fácil. Né? Então, pessoal, é o seguinte, aqui a situação atual, mas isso aqui é lá por 2013, entendeu? Então, aqui está o poder maior da Síria e o governo está aqui. Então, eventualmente, tem grupos rebeldes aqui no meio. O Estado Islâmico, aqui em. Deixa eu ver. O Estado Islâmico chegou a dominar boa parte aqui. Depois ele ficou reduzido a alguns pontos. Né? Legal? As tentativas de reconciliação da ONU falharam. Né?
Tu ainda tem atuação entre o governo sírio, o conflito entre o governo sírio e rebeldes de diferentes grupos, tá? Mas a Rússia ali teve um papel fundamental para apoiar o regime da Síria, né? Então, e os Estados Unidos meio que caiu fora ali, porque ele viu que não tinha uma solução fácil nesse país, tá certo? Fora isso, só para terminar aqui, já dar um espacinho para vocês, tu tem uma região aqui chamada de domínio dos curdos, que é um povo das montanhas. Os curdos, eles são o maior grupo nacional, eles são uma nação, sem Estado, eles não têm território. Muita gente achou que eram os palestinos, mas são os curdos. Eles são dezenas de milhões. Eles se espalham entre a Turquia, o Irã, principalmente aqui no norte do Iraque e aqui na Síria. E eles querem formar um país. Por quê? Eles foram dominados por séculos pelos turcos. Aliás, os árabes todos foram dominados pelos turcos. Aí, depois da Primeira Guerra Mundial, que a Turquia diminuiu muito seu poder, e os países europeus prometeram que cada grupo étnico ia ter seu país, os curdos ficaram de fora. Então, eles continuam no movimento social, político, para ter seu país. Só que, junto com o movimento político de democracia e tal, tu tem também os grupos guerrilheiros. Tá? E o que acontece é que na repartição do Iraque que os Estados Unidos fez, o norte do Iraque ficou sob controle curdo. E o norte do Iraque é muito rico em petróleo. Uma das maiores jazidas de petróleo ali, sabe quem é que descobriu? Adivinha? Vou dar uma dica para vocês. É uma empresa que a gente volta e meia vê o logotipo dela. Petrobras? Não. Petrobras foi a companhia que foi uma das principais responsáveis por descobrir jazida de petróleo muito rica no Iraque. No Iraque? Sim, é uma multinacional. É uma multinacional. A Vale do Rio Doce é uma multinacional. Só que ela descobriu o petróleo lá, só que o Saddam Hussein não cumpriu contratos com ela. Porque quando o Saddam Hussein estava na iminência de cair, a Petrobras achou que podia dar o calote no Saddam. Daí o Saddam depois voltou ao poder, né, naquela primeira guerra do Golfo, e disse, não, então também não vou pagar vocês. E daí a aliança, a negociação com a Petrobras acabou. E daí o Iraque, Saddam Hussein, controlou essas jazidas. Só que essas jazidas que os curdos utilizam hoje, uma boa parte ali, não todas, mas tem mina ali, jazida, que foi descoberta pela Petrobras. Então, assim, é para vocês verem como o mundo é um pouco mais complicado de quando a gente apenas vê a coisa pela lógica do bom e do mal, entendeu? Tu tem diferentes interesses. Obviamente que para um nacionalista iraquiano, o cara olha para o Brasil e para a Petrobras, olhava, né, naquela época, e dizia, esses capitalistas brasileiros querem nos explorar aqui. Mas isso é negociação, entendeu? É normal isso. A questão é que daí um governo que está na hora ali, ele pode fazer um acordo que é ruim para o povo iraquiano a longo prazo, né? Se bem que eu acho que o que tem de pior para esses países, por nós também, não são os estrangeiros, são os líderes nacionais, são eles que fazem as negociatas. Mas, enfim, voltando à questão dos curdos ali, entendeu? Eles são uma força muito grande, só que eles não têm território. Então, existe uma tensão interna ali, que eles volta e meia se envolvem nesses conflitos para separar o território. A Turquia lá é muito anti-curda, porque o movimento curdo separatista é muito forte na Turquia. E foram as mulheres curdas, se procurarem na internet fotos, imagens, curdas em combate. Eles tinham várias mulheres que pegavam armas para combater o Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico, esses soldados que vinham lá do Iraque, que foram expulsos do Iraque quando os Estados Unidos dominou lá, esses caras são fundamentalistas. Esses caras executam mulheres por não estarem vestidas adequadamente. E nos curdos, não. Tem uma igualdade de gênero muito maior. Então as mulheres compõem o exército, elas pegam armas. Tem fotos, assim, imagens delas com armas pesadas lutando contra curdos.
Né? Então, não é um mundo todo igual. Não é um mundo todo igual. Tem algumas características básicas, mas não é um mundo todo igual. E eles se dividem muito entre si. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é que existe todo um esforço mundial para o petróleo deixar de ser a principal matriz energética do mundo. Tá? E talvez eu não veja isso na minha vida, mas talvez vocês vejam na de vocês, quando vocês estiverem, sei lá, na minha idade, por aí, porque talvez vocês vejam um mundo onde o petróleo lá não seja mais tão influente. E aí, como é que vai ficar a região? Vai voltar a empobrecer ou vai procurar alternativa? Como tudo no mundo, é o que está sendo feito agora que vai decidir o futuro dessas populações. Então, os países lá que estão investindo em turismo, em tecnologia alternativa, estão colocando universidades lá, esses aí vão para frente. Aqueles que estão só no conflito vão virar a área de exploração, é normal. Entendeu? Porque não pensa que tu investe em educação, universidades agora, daqui a 10 anos vai ser bom. Não, daqui a 25 anos. Porque é o tempo de uma geração, é o tempo de nascer uma criança, entrar no ciclo de educação formal e conseguir o primeiro emprego e começar a ganhar dinheiro. Bota aí uns 20, 25 anos. Aí o país dá a virada. Lembrem que Coreia do Sul, que hoje é um polo tecnológico, um dos países mais ricos do mundo, na década de 50, tinha uma renda per capita que era menos da metade da do Brasil. E hoje em dia, quando tu fala em tecnologia, tu fala em Coreia do Sul. LG, Samsung. Outra coisa, a Argentina, no início do século XX, era um dos países mais ricos do mundo. Existia um ditado tão rico quanto um argentino, que os europeus falavam. O que os caras cometeram de erro? Continuaram investindo só naquilo que lhes dava dinheiro, que era a agropecuária. Enquanto que o mundo estava se industrializando. Enquanto que a Austrália, um país com 66% de desertos, investia na indústria. Percebeu? Então, não se enganem. Claro que nós podemos ter políticos melhores, piores, os muito bons e os horríveis, mas promessa de campanha de 4 anos eu vou mudar? Não. Não existe. Em 4 anos eu posso evitar que esse problema continue acontecendo do jeito que está. Mas para realmente dar um salto o país, é mais de uma década. Tá? É investimento, é trabalho de formiguinha. Pessoal, eu vou só encerrar a gravação, mas continuo aqui para quem quiser bater papo, tá? E só um aviso, deixar gravado esse aviso. A recuperação, tá? Para quem não fez a avaliação, ou quer melhorar a nota, ou quer só se testar, começa amanhã e vai. Deixa eu ver aqui no Moodle. Começa amanhã, dia 7, e vai até o dia 10. Tá? Dia 10 é domingo, eu acho. Quarta, quinta, sexta, sábado, 7. Não, quinta, sexta. Vai até domingo. Tá? Só para vocês saberem, tá? Então é isso aí, pessoal. Por hoje deu. Quem quiser tirar